Boa tarde, meu nome é Bárbara, sou estudante do curso de Geografia da UFMG. E nessa disciplina foi proposto para fazer um projeto de pesquisa. Então, dentro disso, dentro dessa atribuição, o tema do meu projeto é as dificuldades no processo de escrita do aluno de graduação, a inserção de uma disciplina de língua portuguesa. Foi pensando nessa questão da própria disciplina de língua portuguesa, o porquê de ter uma disciplina para todos os alunos de todos os cursos da UFMG, sem focar em um curso ou outro, Então, essa é a minha justificativa de trabalho. Então, o debate em relação aos rumos da educação no Brasil perpassa pela escolarização inicial, que constitui a base do nosso ensino. Nessa fase, é importante que o primeiro contato do aluno com a leitura seja positivo, para que no futuro esse hábito se torne natural, Que muitas vezes a gente vê na nossa próprio cotidiano na universidade, poucas pessoas lendo, então isso também sei que varia de um curso para o outro, mas isso acaba tornando um empecilho no momento da escrita. No entanto, o que se percebe nas séries posteriores, então, por não ter uma base já focada na leitura, o que a gente percebe nas séries posteriores, chegando até a educação superior, é o desinteresse do aluno pela leitura, refletindo não só na comunicação escrita, mas também na oral. Batista, 2011, que é uma das minhas fundamentações teóricas, diz que o hábito de ler ultrapassa a básica necessidade de fazer as atividades acadêmicas. A leitura e a escrita promovem e facilitam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de outras atividades, como a criatividade e o espírito crítico, absolutamente necessário ao exercício da cidadania e à plena realização do potencial intelectual e afetivo de todo ser humano. Então, a questão da leitura não é apenas para escrever bem ou usar novas palavras, a questão não é essa. O nosso senso crítico vem das coisas que a gente lê também, não só da nossa experiência de vida, mas das coisas que lemos. Então, o objetivo da minha pesquisa foi propor uma disciplina de língua portuguesa que possa auxiliar os estudantes de graduação da Universidade Federal a melhorarem os hábitos de leitura e, consequentemente, o de escrita. E identificar as principais dificuldades encontradas pelos estudantes no ato da escrita e analisar como ele lida com essas dificuldades. Então, as questões norteadoras são exatamente essas, Quais são as dificuldades na escrita, do estudante de graduação? E como que uma disciplina de língua portuguesa poderia ajudá-lo? Então, minha fundação teórica baseou-se em alguns autores, e todos eles falam um pouco dessas dificuldades dos estudantes universitários. Seja em pobreza de vocabulário, deficiências de linguagem, compreensão de leitura, produção de textos e falta de habilidades lógicas. Mas o que chamou atenção mesmo foi Bakhtin, de 1997, que defende que os alunos possuem domínio da língua. O que eles não estão habituados mesmo é aos gêneros acadêmicos, as resenhas, que a gente muitas vezes não tem essa base na escola pública ou outras escolas. Então, a questão que ele coloca em pauta são gêneros acadêmicos e não a questão de pobreza de vocabulário, entre outras coisas. Diante disso, ele acredita que apenas a experiência possibilitaria que o discente superasse essa problemática. Então, a minha metodologia, para alcançar os objetivos propostos, foi pautada no seguinte processo. Pesquisa bibliográfica, que permeou toda a minha pesquisa, construção de um questionário, depois foi uma aplicação online pela própria disciplina mesmo de oficina de língua portuguesa, depois eu tratei esses dados em planilha eletrônica e interpretei. Dos resultados, foram um total de 177 estudantes pesquisados e foi possível perceber que a leitura constitui um dos requisitos-chave para auxiliar a escrita, seja no processo de argumentação, bem como no de coesão, que é também bastante dificuldade os alunos possuem. Quanto aos hábitos de escrita, chama a atenção o número de alunos que não possuem. 29% deles não têm esse hábito de escrita dentro da Universidade Federal. E já era esperado, um resultado esperado, que a maioria dos estudantes produzisse textos não literários, 89% deles. Isso por causa do próprio movimento da ciência, porque
determinado jeito de escrever não é considerado científico, em detrimento de outros, né? E as dificuldades dos estudantes entrevistados para escrever os textos, as principais é para organizar o pensamento, o que mais votou foi esse, né? Organização do pensamento. Depois, encontrar palavras adequadas, organizar o texto e aplicar corretamente as regras gramaticais. Esse seria o tópico 4. A questão de organização do pensamento fica realmente complicada quando a gente não tem uma bagagem de leitura sobre determinado tema. E encontrar palavras adequadas é realmente questão de leitura, né? A gente consegue ampliar o nosso vocabulário a partir das coisas que nós vemos. E como uma disciplina poderia ajudar os estudantes entrevistados? Na opinião deles, seria um feedback na produção escrita, porque muitas vezes a gente não tem essa oportunidade dentro da universidade, né, de saber por que eu tirei uma nota assim, o que eu errei e o que eu não errei. Perceber os pontos fracos na escrita, oferecer modelos de texto, que é a questão que eu ressaltei anteriormente na fundamentação teórica, que muitos alunos não estão habituados a escrever determinados gêneros que são requisitos dentro da universidade, e oportunidade para refletir sobre a linguagem, né? Preconceito linguístico, essas coisas. E não está entre esse top de ajuda a questão da ensinar gramática, né? Não é uma coisa muito requisitada, não é o problema. O problema é coesão, é produção de texto, então a questão de gramática não mostra tanto problema. Então, na minha opinião, como poderia ser estruturada essa disciplina? Produção de texto, leitura de texto curtos sobre diferentes temáticas e escrita de resumos, resenhas, projetos, que é o que a gente faz na universidade. E em relação às normas gramaticais, que não é tão requisitado pelos alunos, não precisaria ter uma grande relevância, né? Poderia compor um conjunto de atividades facultativas e não pontuadas, e a pessoa escolhe se vai fazer ou não, se tem mais dificuldade a pessoa faz. Então é isso, muito obrigada. Essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.